Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net, é com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 91 com o tema Problemas do Amor. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Camila Dias. Boas vibrações para você, Camila. Olá a todos, meu nome é Camila Dias e sou uma das colaboradoras do grupo Divulgar. Estamos aqui hoje reunidos para dar continuidade ao nosso estudo da obra Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Hoje fiquei responsável pelo capítulo de número 91, com o título Problemas do Amor. E Emmanuel separou para nos trazer algumas reflexões o capítulo 1, versículo 9 de Filipenses, que diz: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. E como de costume, antes de trazermos o que o Emmanuel ditou para nós, eu gostaria de trazer um pouco do contexto histórico da época, em como foi escrita essa carta, quais os motivos, para que nós possamos contextualizar um pouco mais nossos comentários. Bom, Filipenses eram os moradores de Filipos, uma cidade na região da Macedônia, que na época era colônia de Roma. Acredita-se que foi a segunda cidade por onde Paulo passou para pregar o Evangelho. E Paulo, na época, passava por dificuldades financeiras, mas mesmo assim foi muito bem recepcionado pelos filipenses, que inclusive o ajudaram financeiramente. Não apenas o ajudaram, monetariamente falando, mas também o recepcionaram muito bem, com muito carinho e com muito amor. E Paulo, nós sabemos que na época era muito difícil pregar o Evangelho, não era muito bem visto pelas autoridades, e com isso, durante suas pregações, Paulo acabou sendo preso. E essa carta é dirigida por Paulo. Acredita-se também que na presença de Timóteo, pois no início da carta ele coloca como destinatário ambos, como remetente ambos. E então nós temos essa carta escrita por Paulo enquanto ele estava preso aos filipenses, como uma forma de gratidão por toda a ajuda e por todo o carinho dedicado a ele. E bom, a carta se inicia assim, com o versículo 1. Paulo e Timóteo, servos do Cristo Jesus, a todos os santos do Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo já se coloca, ele e Timóteo como remetentes, tendo como destinatário da carta o povo de Filipos. Dou graças ao meu Deus, cada vez que me lembro de vós, nas minhas orações, por cada um de vós. É com alegria que faço minha oração, por causa da vossa comunhão no anúncio do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então aqui nós já vemos que o povo de Filipos estava bem receptivo às palavras do Evangelho que Paulo foi pregar. Eis a minha convicção, aquele que começou em vós tão boa obra, há de levá-la a um bom termo, até o dia do Cristo Jesus. É justo que eu pense isto agora, a respeito de todos vós, pois vos trago no coração, e sei que tanto na minha prisão, como na defesa e confirmação do Evangelho, vós todos comungais comigo na graça que me foi concedida. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a ternura do Cristo Jesus. E então vem o versículo 9, que foi o que Emmanuel separou para nós. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça ainda e cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirdes o que é melhor. Assim estareis puros sem nenhuma culpa para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, é nesse contexto que o Emmanuel traz o versículo de Filipenses, da carta aos Filipenses escrita por Paulo. E então, Emmanuel inicia os comentários dizendo o seguinte: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não as desviemos na justa aplicação.
Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia do coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Vou fazer uma pequena pausa aqui para fazermos alguns comentários em relação a essa passagem que Emmanuel nos traz. E nós vemos desde o início a importância do amor para a evolução do homem, né? A importância do amor para, acredito que tudo que envolve a vida do homem, do espírito, na verdade, né? Não apenas do homem enquanto ser encarnado, mas do espírito como um todo. E Emmanuel nos traz logo no início que o amor é a força divina do universo. E, de fato, né, o amor tudo move. E então ele traz aquelas características que nós, enquanto espíritos, devemos buscar combater cada vez mais. No caso, a avareza, o egoísmo, a inveja e o orgulho. Bom, e eu não podia deixar de trazer aqui os ensinamentos que Kardec registrou no Evangelho segundo o Espiritismo, nos tragos até nós pelos Espíritos, né? E o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, no item que nos traz o que é preciso para ser salvo, comentários a parábola do bom samaritano. No item 3, os Espíritos já iniciam dizendo para nós, nos reafirmando, na verdade, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como o caminho da eterna felicidade. E logo a seguinte, no item 5, nós temos que caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, a da perdição. Nós sabemos que a doutrina espírita, né, sempre nos chama a atenção para esse fato, e não é à toa. A reforma íntima, ela busca justamente o autoconhecimento, que é o que objetivamos, é o caminho que objetivamos para sanar, para controlar, frear essas nossas más inclinações, né? Como o orgulho, a avareza, a inveja. E o meio, inclusive, de fazer isso, através também da reforma íntima, é a prática no bem, é a prática na caridade. Pois a caridade é aquilo que nos aproxima mais facilmente desse amor ao próximo, dessa doação ao próximo. E, bom, Emmanuel continua os comentários dizendo: Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Nós temos aqui que podemos entender dessa passagem que o amor, ele pode sim ser educado, ele deve ser educado, né? Nenhum de nós que nascemos simples e ignorantes já nascemos com esse amor pleno, formulado, desenvolvido. Então, Paulo nos traz a necessidade de conhecimento e discernimento desse amor, ou seja, devemos buscá-lo, devemos desenvolvê-lo, devemos buscar fazer bem ao próximo, pois é fazendo bem ao próximo que nós vamos encontrar esse amor. Devemos discerni-lo dessas más inclinações, como a avareza, como o orgulho, como o egoísmo, que nos levam à perdição, né, como traz o Evangelho. E buscando praticar esse amor, nós vamos encontrar, por outro lado, o que leva à salvação, que a caridade, no caso, é a caridade e a humildade, né? Então, nós devemos trabalhar nesse amor, nós devemos buscar conhecê-lo, buscar separá-lo
dessas características ainda inferiores, né? Ou seja, o amor, ele, apesar de ser um sentimento inato a todo espírito, Deus como, né, nosso Deus, nosso Pai Criador, como um ser de eterna bondade, de eterna misericórdia e amor, não nos teria feito sem a capacidade para amar. Seria algo ilógico de pensar. Deus não criaria um ser inteiramente mau ou inteiramente desprovido de qualquer sentimento de amor. Então, o amor é um sentimento inato a nós, mas nós devemos buscar desenvolvê-lo, buscar conhecê-lo. Nós devemos ajudá-lo a crescer, né? Enquanto nós vivemos, enquanto nós existimos, enquanto espíritos. Pois, inclusive, é o amor pleno que vai nos levar mais próximos de Deus, né, a cada instante. Bom, Emmanuel continua os comentários dizendo o seguinte: instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor, no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Nós já comentamos aqui antes em outros capítulos, acredito que os meus amigos que fazem esse estudo conosco também já provavelmente devem ter comentado sobre a importância como Emmanuel traz, da cultura intelectual e do aprimoramento moral. Nós não devemos buscar, não podemos, né, não nos seria útil desenvolver apenas uma dessas duas coisas. Nós não podemos buscar sermos apenas evoluídos intelectualmente ou apenas evoluídos moralmente, pois uma coisa não caminha sem a outra, né? Uma seria manca sem a outra, seria incompleta. Então, nós devemos sempre buscar ambos, buscar desenvolver tanto o nosso aprendizado intelectual como o nosso aprendizado moral conjuntamente. E como Emmanuel nos traz, né, essas duas características são imperativos da vida, que vão nos possibilitar a manifestação do amor e nos aproximar de Deus. No último parágrafo, Emmanuel nos traz que atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Essa passagem é muito, muito interessante, esse último parágrafo, pois traz a questão da força do querer, da vontade, que eu acredito que muitos de nós não sabemos, não temos pleno conhecimento de quão poderosa é essa força. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou mencionando aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, de título Pedi e Obtereis, traz no item 10 a ação da prece, falando um pouco sobre a transmissão do pensamento. E ele vem nos explicar que todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal, né? Quem já estudou um pouco a doutrina deve ter noção do que é isso. Todos nós estamos imersos no universo que está imerso nesse fluido cósmico universal. E ele vem nos dizer que a vontade é o veículo do pensamento. A nossa vontade é transmitida para o outro, para aquele em quem nós pensamos, através desse fluido cósmico universal, que gera uma corrente fluídica, né? Então ele nos traz que a vontade é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. A diferença é que as vibrações do ar são circunscritas, ou seja, elas são limitadas, enquanto as do fluido universal, onde nós nos encontramos, né, são ampliadas ao infinito. Então imaginem esse fluido cósmico universal que permeia todo o nosso universo, que é infinito. E ele serve de corrente fluídica para a nossa transmissão do pensamento. E o nosso pensamento, uma vez, é o veículo, é o instrumento que leva a nossa vontade. Então, nós temos vontade de fazer uma prece, de dedicar o nosso amor e as nossas boas orações a alguém, e essa nossa vontade vai ser transmitida a essa pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada,
em qualquer lugar do universo que ela esteja, essa nossa vontade vai chegar até ela através do nosso pensamento. Então, nessa mesma passagem do Evangelho, ele nos traz que, da mesma forma que o ar transmite o som, ao pensarmos em alguém, se forma uma corrente fluídica, que transmite nosso pensamento até a pessoa, que era o que eu estava comentando, né? Então, isso é apenas para nós termos um pouco da noção, da ideia de como a nossa vontade, ela tem uma força, ela tem uma energia própria. Não é algo abstrato, né? Então, imagine quando nós oramos em benefício de alguém, quando nós pensamos positivamente em alguém, da mesma forma negativamente, o quão mal nós podemos fazer ao emanar más vibrações para alguém. Agora, imagine essa vontade potencializada para o bem, né? Quando nós buscamos amar, quando nós buscamos transmitir bons pensamentos e pensar positivamente e buscar o melhor para aquela pessoa. Essa vontade, essa força do pensamento, ela é real, ela existe, né? Como nos traz os Espíritos, e ela é ilimitada ao infinito. Então, o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa prece por alguém, ela tem uma força muito grande, ela é real. Então, imagine esse amor dedicado a alguém, o tanto de bem que ele pode fazer, né, que nós podemos fazer ao próximo. Vou repetir, caso alguém queira consultar posteriormente, né, nós citamos inicialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Fora da Caridade não há salvação, o item 3, depois o item 5, e agora no final, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre essa questão do pensamento, né, da força do querer, que o Emmanuel nos traz nesse último comentário, é o Evangelho também segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, o item 10, onde fala sobre a ação da prece. E, bom, meus amigos, foi isso. Esses foram um pouco dos comentários que eu separei para trazermos na reflexão de hoje. Espero ter ajudado, ter esclarecido alguma questão que de repente estivesse obscura para alguém, né? Espero ter contribuído de alguma forma nesses comentários, na explicação do que o Emmanuel nos trouxe. E é uma passagem belíssima, é um capítulo incrível, maravilhoso, né, em todas as suas formas, pois vem falar nada mais, nada menos do que o amor. E o amor é essa forma bela que permeia o universo, né, e que permeia todos nós. Com isso, queria deixar aqui meu agradecimento a todos que me acompanharam nesse estudo hoje e aconselhar a todos nós, né, eu inclusive, a buscarmos pregar cada vez mais esse amor que o Cristo nos trouxe. Muito obrigada a todos mais uma vez e até a próxima. Agradecemos a Camila pelos esclarecimentos de hoje. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores. Amanhã voltaremos ao nosso programa com o capítulo 92 com o tema Demonstrações do Céu. Quem vai conduzir o estudo de amanhã é a nossa companheira Lúcia Ericeira. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação. Muita paz a todos.